Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live hoje. Hoje eu estou transmitindo tanto pelo YouTube quanto aqui pelo Instagram, para que fique salvo e depois a gente possa rever. Quem tiver alguma dúvida, possa entrar de novo. Então, sejam bem-vindas. E eu gostaria que hoje vocês participassem junto comigo. Como eu estou fazendo essa live hoje sozinha, eu não quero ficar falando sozinha. Então, eu peço para que vocês interajam comigo, com dúvidas, colocando para mim todas as dificuldades que vocês estão tendo agora nessa fase de quarentena, porque realmente é uma fase nova, né? A gente nunca imaginou passar por essa situação, ficar se sentindo preso, limitado, e a alimentação é nossa válvula de escape. Então, eu sempre brinco com os pacientes que a comida é a nossa droga liberada. Então, assim, é uma forma da gente aliviar todas essas emoções que a gente está tendo para a gente tentar se sentir bem, mas não é bem assim que acontece. Então, ontem eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram e foi interessante porque confirmou tudo aquilo que eu já imaginava. Quando eu pensei em fazer essa live, eu tive essa ideia porque eu comecei a ver muitas postagens de o pessoal comentando que estava comendo o dia inteiro, de que estava ficando muito ansioso, de que já tinha engordado, brincando, tira o pijama, coloca a calça jeans para você ver como que tá. E eu pensei, por que que isso está acontecendo? Se ficar em casa, teoricamente seria uma coisa normal. A gente está no nosso ambiente seguro, a gente está num lugar que a gente, vamos dizer assim, é da nossa realidade, é da nossa rotina. Então, por que que estar em casa pode levar ao aumento do peso? Então, tem alguma variável aí. Essa variável é o nosso estado emocional. Então, a gente, se for pensar um pouquinho mais nessa questão emocional, o que que é a ansiedade? Eu vejo muita gente minimizar essa questão. Ah, eu sou ansiosa, é como se fosse algo banal. E não é. Ansiedade é algo químico, uma sinalização que o nosso corpo dá e que causa sofrimento. Por que que tem esse sofrimento? Porque na ansiedade, a pessoa sofre pelo futuro. Esse sofrimento pelo futuro é como se ela tivesse uma ameaça invisível de algo que ela não conhece, é um risco desconhecido. E como que a gente luta contra algo que a gente não conhece? Então, esse sentimento de ansiedade é como se tivesse algo que não tivesse fim. Então, como que a gente consegue aliviar a ansiedade? É através da alimentação. E isso é real. Por que que a gente precisa do alimento para conseguir minimizar a ansiedade? Primeiro, o alimento tem a questão do valor emocional. Então, quando eu como aquele alimento, ele me remete a sensações que me traz um bem-estar, que é aquilo que eu preciso naquele momento. Só que tem aquela questão de que, se eu tenho aquele bem-estar momentâneo, dependendo do alimento que eu consumo, ele vai ter uma ação fisiológica negativa. E é aí que mora o problema. Se eu consumo algo que me faz bem emocionalmente, mas quimicamente não, eu entro num ciclo de dependência. Então, vocês percebem que ter alimentação adequada para tratamento de ansiedade vai fazer a diferença? E por que que isso vai ajudar você não engordar nessa fase de quarentena? Porque eu não quero que você faça uma dieta restritiva agora para emagrecer. Eu quero que vocês tenham uma alimentação prazerosa, porque além da gente estar preso, a gente não ter prazer com a alimentação, isso não é vida, não é verdade, pessoal? Então eu penso que se a gente conseguir ter essa consciência de que o alimento, ele pode sim trazer todas essas sensações que eu preciso ter de alegria, tranquilidade, conforto, mas nem por isso trazer uma sensação ruim de dependência, é aí que mora o segredo e vocês não vão engordar nessa fase de quarentena. Ontem, no meu grupo VIP no WhatsApp, se alguém que está aqui ainda não entrou, depois clica lá no link na descrição da bio para participar, porque está muito rico, a gente vem fazendo várias discussões.
E ontem tinha uma paciente, porque ela já foi paciente no consultório, uma integrante que falou assim: Letícia, eu não consigo emagrecer porque minha mente é gorda. Como que essa mente é gorda? Não é que a minha mente é gorda, é que eu tenho hábitos que me estimulam a ter alguns consumos alimentares e tenho algumas crenças limitantes que fazem com que eu me sabote. E isso entra na questão da ansiedade também. Então, por que eu entrei nesse assunto do mente gorda, dessa crença limitante? Porque se a gente pensar assim, olha, eu tô ansiosa, eu não quero comer banana. Para que eu vou comer banana? Eu quero uma coisa gostosa. Então, eu tenho aquela crença limitante de que um alimento saudável não vai me trazer aquele prazer que eu preciso. Eu não vou ter aquela sensação que eu preciso. Só que se eu não virar essa chavinha da crença limitante, eu não vou conseguir me abrir para novas oportunidades. Eu não vou conseguir me abrir para eu conseguir experimentar outros alimentos, para eu conseguir ver outras sensações e se isso realmente funciona. Quando eu penso em ansiedade, eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer para ter um emagrecimento efetivo, tá? Para que vocês consigam manter o peso ou emagrecer nessa fase de quarentena e não volte a engordar, mesmo que vocês tenham crise de ansiedade. Então, primeiro ponto, que é muito importante. Quando a gente pensa na ansiedade, ela precisa ser tratada quimicamente. Como que é essa questão química? Não quero que vocês usem uma medicação. Liga lá, doutor, eu quero um ansiolítico. Não é nada disso. Tem vários alimentos que podem oferecer essa sensação química que o nosso corpo precisa para tratar a ansiedade. O que eu quero dizer? Nós temos os neurotransmissores, que são alguns componentes químicos, compostos químicos, que sinalizam para os nossos neurônios e depois para o nosso corpo todo as sensações que a gente precisa. E dentro desses neurotransmissores, nós temos um muito importante, que é a serotonina, que ele dá a sensação de bem-estar, ele sinaliza saciedade, dá aquela sensação de plenitude. E se a gente pensar que esse neurotransmissor é essencial e que eles são formados a partir de aminoácidos, que são partes de uma proteína de boa qualidade, são formados por precursores de vitaminas e minerais. Então, eu tenho que entender o que? Se eu ficar só à base do que eu gosto, do que me dá o prazer, que normalmente são os doces, que é tudo aquilo que o pessoal escreveu lá no meu Instagram, eu não vou ter os nutrientes adequados para eu ter os sinalizadores químicos que meu corpo precisa para aquele momento. Então, o que eu quero dizer? Mesmo que você queira comer aquilo que você gosta, tenha consciência de oferecer para o seu corpo aquilo que ele precisa. Porque se ele não tiver os sinalizadores químicos para que aumente essa produção dos neurotransmissores, como a serotonina, e dê essa sensação de bem-estar, a ansiedade não vai ser tratada. E se eu não trato minha ansiedade, eu posso fazer a melhor dieta do mundo, eu posso falar assim, não, essa eu vou fazer, eu tô focada, eu não vou comprar mais nada na minha casa que não seja saudável, eu vou gastar o que eu tenho que não tem com os suplementos. Na hora que tiver ansiedade, você vai sair da linha, você vai acabar comendo o que não deve, vai ter uma compulsão, porque é químico, o corpo precisa. Só que às vezes a gente faz essa compensação de uma forma equivocada. E quais são os alimentos que são fontes de triptofano, que é aquele aminoácido que estimula a produção da serotonina, que dá essa sensação de bem-estar, esse neurotransmissor tão importante? São carnes, leite, ovos, brócolis, couve-flor, banana, aveia, abacate. Vocês percebem que é uma gama muito grande de alimentos? Então, se a gente pensar numa alimentação básica, frutas, verduras, legumes, leite, não tenha um preconceito com leite. Se você não tem nenhum problema digestivo, se você consegue digerir o leite bem, consuma o leite, que ele é importante, principalmente para a gente conseguir trabalhar essa questão da ansiedade também. Então, se você tiver uma alimentação variada, com alimentos da terra, comida de verdade, você vai ter os precursores desses neurotransmissores. Então, um exemplo,
Esses dias lá naquele grupo VIP lá do WhatsApp, eu postei uma foto de uma banana picadinha com chocolate 70% cacau derretido por cima. Aí as meninas adoraram, né? Pediram receita, acharam o máximo, experimentaram, gostaram. Quem tá lá naquele grupo, coloca aqui nos comentários para mim se não ficou bom. Quem provou, coloca aqui o joinha para eu ver. E essa banana, com esse chocolate 70% cacau, tem uma concentração de triptofano gigante. Então, para aquele momento que você está ansiosa, antes de você ter a compulsão, eu vou lá e vou comer aquele bolo. Eu vou lá, eu quero comer um balde de pipoca. Não, come aquilo que o seu corpo precisa naquele momento. Se você está ansiosa naquele momento, coloca o que o seu corpo está pedindo. Depois, vai lá e come o que você estava com vontade. Mas eu te garanto que a quantidade que você vai comer vai ser menos da metade do que você comeria antes. Porque seu corpo ele já vai estar com limite de saciedade definido. E isso é o que faz a diferença na questão do emagrecimento. E percebem que na questão de ansiedade, proibição não funciona. Se eu falar para vocês assim, pessoal, para vocês emagrecerem na quarentena, tira tudo. Tira carboidrato, tira doce, tira tudo que vocês gostam. Não vai funcionar. Proibição não funciona. Principalmente quando nós estamos numa sensação de perigo, como a gente está nesse momento, nessa sensação de ansiedade, de medo, de a gente não conhecer o nosso risco, né? Vamos dizer assim. Então, voltando para essa questão da dependência química. Quando a gente pensa nessa questão da dependência química, a gente tem que levar em conta a necessidade de vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9, B12, que além de estar presente na carne, nos ovos, eles estão presentes principalmente nas verduras verdes escuras. Então, olha a importância de, mesmo numa fase de ansiedade, eu ter minha saladinha na minha refeição. Então, não, hoje eu cansei, eu não quero mais comer isso. Tudo bem, come aquilo que você está com vontade. Vai comer uma lasanha, mas faz um copo de suco de abacaxi e bate uma folha de couve. Você vai perceber que sua sensação de saciedade vai ser diferente. Então, não é que vai compensar em questão calórica, mas vai te dar o limite. Porque vocês percebem que o que faz mal para nós é a questão da quantidade. Se eu quero comer um alimento que vai me dar prazer, que vai me trazer aquela sensação de conforto que eu preciso naquele momento, é melhor que coma. Mas quanto que eu vou comer para eu conseguir ficar bem? É aí que mora o perigo. Porque quando eu falo na questão da ansiedade, é uma linha muito delicada. Porque a ansiedade ela é um ciclo. Eu estou ansiosa, eu preciso do alimento. Se eu como um alimento que me dá um pico glicêmico, eu vou ter uma sensação de euforia muito rápida, porque aquela sensação de pico glicêmico, que é de todos aqueles alimentos que vocês colocaram ali na enquete que eu fiz no Instagram, pães, bolos, tudo que é gostoso, mas já generalizou assim, bolos, tudo que é doce, isso dá um pico glicêmico. Se me dá pico glicêmico, eu produzi muita insulina. E se eu captei o açúcar muito rápido, provavelmente ainda vou ter insulina circulante. Insulina circulante me causa agitação e me leva à sensação de depender mais de doce. Aí eu fico ansiosa, porque eu quero mais, mas eu sei que eu não posso. E essa sensação de não poder, porque sabe que se comer a mais pode aumentar peso, fica naquela sensação de culpa. E se eu me sinto culpada, chega uma hora que eu acabo comendo. E aí eu como sem ter noção de quantidade. Percebem o risco que eu tenho de me manter nesse ciclo, tá? Então é importante vocês tentarem pensar nessa questão do ciclo da ansiedade e o ciclo da saciedade. Olha como é diferente, tá? Ciclo da saciedade é o quê? Eu como aquilo que eu tô com vontade, mas eu como com atenção plena. Vocês já ouviram falar sobre isso? O Mindful Eating? Alguém já ouviu falar? Coloca um joinha aqui, se sim ou não. O Mindful Eating é o comer com atenção plena, que é a segunda estratégia para que a gente consiga emagrecer nessa fase de quarentena, nessa fase que a gente está com o nosso emocional à flor da pele. Então,
O mindful eating, o comer com atenção plena, é quando a gente come o alimento, está presente naquele alimento, naquele momento da refeição. Isso é tão interessante porque quando a gente fala no comer com atenção plena, você consegue saborear o alimento, sentir o sabor do alimento, você consegue analisar todas as características. E a gente vem fazendo isso ultimamente? Como que é a nossa alimentação? Eu vejo cada vez mais afastada dessa questão da atenção plena. Uma vez que a gente come assistindo televisão, a gente come com o celular na mão, com essa fase de coronavírus, a gente fica na televisão como se fosse vendo o placar, né? Olha, descobriram isso, descobriram aquilo, mudou isso, mudou aquilo. Então a gente fica nessa angústia de querer saber o que está acontecendo e esquece do principal, que é a gente se conectar com a nossa alimentação, se conectar com o que a gente está fazendo naquele momento. Então, essa questão do comer com atenção plena ajuda a gente a ter o controle, primeiro, na escolha do alimento. Se eu estou sentada à mesa, porque isso é uma das características da atenção plena, não comer assistindo televisão, principalmente sentada na sala. Então, sentar numa mesa, montar uma mesa bonita, como a Ana Alice fez na Páscoa, né, Ana? Aquela mesa maravilhosa, que tal a gente colocar isso em prática, né? Toda semana, não precisa fazer com todo aquele requinte, mas montar uma mesa bonita para que você veja uma mesa agradável, para que você tenha aquele prazer com a refeição. Isso é o primeiro ponto da atenção plena. Segundo, você preparar o alimento. A gente andava numa vida tão corrida que a maioria das pessoas não cozinhava mais em casa. Os pacientes chegavam no consultório e já falavam assim: Letícia, você sabe quem que faz isso que está no cardápio? Então a pessoa nem tentava chegar em casa e fazer a receita para ver se era fácil ou não, para ver se gostava ou não. Já queria o telefone de quem fazia para comprar pronto, porque a vida era uma loucura, não tinha tempo. Ou era isso ou não fazia dieta. Então, nesse momento que a gente tem tempo, cozinhar acaba sendo uma forma da gente começar a ter essa atenção plena através do alimento. Então, você vai ter o contato com a textura, com o cheiro, com o sabor do alimento, porque você prova durante o preparo. Na hora de apresentar esse alimento, fazer ele de uma forma bonita. Por que quando a gente recebe visita em casa, a gente faz um prato lindo para eles? E quando é para nós, a gente monta de qualquer jeito, pega o prato mais feio que tem lá no armário, porque não pode usar o bonito, porque é para visita. Então, vamos tentar mudar essa situação, para que a hora que você monte seu prato, você coloque ali não só os nutrientes, mas você coloque alimento. Porque quando você coloca o alimento, você tem vontade de comer. Olha como que isso é interessante. Quando eu falei dos alimentos fontes de triptofano, eu falei da carne, falei dos ovos, do leite, da aveia, do brócolis, da couve-flor. Então, se, por exemplo, eu faço uma couve-flor gratinada com iogurte natural e coloco uma fatia de queijo só para ele gratinar, não vai ficar uma apresentação linda? Um sabor muito gostoso? Isso daí não vai te dar aquela sensação de prazer. E a couve-flor é um alimento com baixíssimo teor de ansiedade, que você queria comer um prato de macarrão. Antes de comer o macarrão, entrar com esse alimento que vai ser fonte de triptofano para dar sinalização química e você ter o prazer por estar comendo um alimento arrumadinho, vamos dizer assim, isso não é mais interessante? E a hora que você consumir um macarrão, você não vai comer em menor quantidade? Então, a atenção plena, ela é muito mais ampla do que a questão só de você se conectar com o alimento. É você se conectar com o ambiente, você se conectar com o alimento e você se conectar consigo mesmo. Olha como isso é difícil. Quando que a gente consegue se conectar com a nossa sensação de saciedade? Quando que a gente consegue se conectar com os sabores que está recebendo naquele momento da refeição? A gente come tão rápido que nem percebe se no arroz era abobrinha ou era chuchu que tinha. Por quê? Os dois têm as mesmas cores e as mesmas texturas. Então, se você começar a trabalhar essa questão das sensações, comece a se perceber. Sentou para comer? Qual que está meu nível de fome?
eu acabei de comer, esse nível de fome melhorou? Eu ainda estou sentindo fome e preciso de mais alimento? Aí se pergunta, é fome ou é vontade? Vocês percebem que tem muita diferença nas respostas? Não, eu ainda estou com fome. Então, tudo bem, vai lá e pega mais um pouco de comida. Não, eu estou com vontade de comer tal coisa. Então, espera, respira. Por quê? Vários estudos mostram que se a gente come rápido, mastiga rápido, a gente não tem a sensação de saciedade. É comprovado cientificamente que leva 20 minutos para o nosso cérebro mandar mensagem para o nosso estômago de que nós estamos satisfeitos. Em quanto tempo vocês fazem a refeição de vocês de almoço e jantar? Escreve aqui para mim, vamos ver. Então, se a gente pensar que eu tenho que ter 20 minutos numa refeição, se eu já pegar meu prato com tudo que tem, colocar ali, sentar na frente da televisão e comer, eu vou ter a sensação de saciedade? Não. Então, aí a gente vai precisar do quê? Acaba a refeição, você ainda precisa ter a sensação de bem-estar que você estava buscando. E é onde vem a vontade do doce. Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu morro de vontade de comer doce após o almoço. Então, uma situação, ou não ofereceu alimentos necessários para matar a fome, ou dois, você está dando pico glicêmico e está produzindo muita insulina e seu corpo ainda está pedindo carboidrato, e aí sinaliza na forma de doce. E como que eu sei se eu estou tendo esse pico de insulina? Ou pico glicêmico, desculpa. É se eu consumo só carboidrato simples. Se eu consumo só carboidrato simples, como pão, macarrão, arroz branco, farinha branca, isso daí me dá pico glicêmico. Se eu consumo um carboidrato integral ou ele associado com fibra e proteína de boa qualidade, eu consigo ter um controle da liberação de glicose para o meu organismo e eu produzo insulina mais devagarzinho também, por isso que eu não tenho pico de insulina e eu não tenho essa sensação de necessidade do doce após a refeição. Então, pessoal, quando eu falo em não engordar, a questão está muito mais ampla, porque o problema de engordar nessa fase é que o alimento está muito disponível. Antes, a gente não tinha tempo para comer. Eu vi aqui no consultório, vários pacientes falavam assim, Letícia, não dá tempo de eu parar para fazer lanche da manhã, não dá tempo de parar para fazer lanche da tarde. E ontem eu vi um post muito engraçado. Era tipo assim, de manhã, café da manhã, depois o lanche após o café da manhã, depois o lanche pré-lanche da manhã. Então, tipo, tinha 20 refeições ao dia, porque é o dia inteiro beliscando. Então, se a gente agora nessa fase não tiver uma rotina pré-estabelecida, como se a gente estivesse trabalhando mesmo, horário para acordar, horário para fazer um lanche da manhã, horário para o almoço, horário para o lanche da tarde, horário para o jantar, horário para a ceia, fica muito aberto. E o problema é, se eu tenho esses alimentos disponíveis em casa, sabe aquela história, a ocasião faz o ladrão? Então, mesmo que eu não queira consumir um doce, se eu abro a geladeira e vejo um pote de sorvete, e eu tô nessa agitação, nessa ansiedade, vai acabar comendo. Então, deixa para comprar esses alimentos diferentes, que vocês sabem que vocês gostam, e que vão perder o controle apenas no final de semana, para que tenha aquele comer afetivo. Então, olha, de domingo era o dia que a gente comia uma pizza, de domingo era o dia do almoço que a gente fazia um churrasco. Então, deixa para esses alimentos ser só para aquele momento. Se tiver no dia a dia, a gente acaba escapando. A Camila colocou aqui. Durante o meu trabalho, tenho só 15 minutos para almoçar. O que seria ideal comer? Nesse caso, é interessante comer bastante fibra, tá? Então, por exemplo, vai comer um arroz branco, então enriquece ele com fibra. Eu sempre oriento aqui no consultório os pacientes a fazer uma regrinha assim. Para cada um copo de arroz branco, adiciona 2 colheres de sopa de quinoa em grão para cozinhar. É uma forma de você enriquecer seu arroz com fibra e proteína e isso cai o índice glicêmico. Outra questão é incluir verduras, folhas, tem uma grande quantidade de fibras que ajudam a regular a questão da saciedade. Por isso que tem aquela estratégia nutricional de comer verdura, a salada de folhas antes de começar a refeição, porque isso daí já ajuda a me dar saciedade e eu como menos
em menor quantidade o prato principal. E outra questão, Camila, é a questão da proteína. Então, não esquece da proteína vegetal, que é o grupo do feijão. Então, feijão, grão de bico. O grão de bico, pessoal, é um dos alimentos fantásticos na produção da serotonina, porque ele é fonte de triptofano também. Nisso é algo que vocês têm que introduzir na alimentação diária. Então, não adianta eu pensar assim, eu só vou comer quando eu estiver ansiosa. É a mesma coisa que eu tomar um remédio para pressão só a hora que eu estiver passando nervoso. Se a pessoa é hipertensa, ela não tem que tomar remédio todos os dias para não deixar dar pico de pressão. Pessoas que são ansiosas têm que consumir alimentos fontes de triptofano todos os dias para não ter o pico de ansiedade pela carência nutricional, tá bem? Então, só para terminar de responder a sua pergunta, Camila, então é fazer um prato completo e uma proteína de boa qualidade. Então, uma carne de vaca sem muita gordura, como patinho, músculo, coxão mole, lagarto. Colocar também o ovo, que é um alimento fantástico quando a gente pensa numa nutrição em geral. A Vanderleia perguntou da lentilha substituir feijão? Sim. A lentilha, grão de bico, ervilha, soja. Só que se eu pensar na questão do triptofano, que é o aminoácido importante para melhorar essa ansiedade, os alimentos que mais tem são a soja e o grão de bico. O feijão é interessante também, mas tem um pouquinho menor quantidade em relação a essas duas leguminosas. Então, o que a gente pode fazer? Prepara o feijão para comer no almoço e faz essas outras leguminosas para comer no jantar. Então, eu vejo várias pessoas reclamando de que não gosta de comer comida na janta, comer arroz, feijão no jantar. Então, por que não fazer, por exemplo, uma pastinha de grão de bico, que é aquele hummus, ou então fazer uma salada de grão de bico e adicionar uma proteína de boa qualidade, como frango desfiado, legumes como cenoura, brócolis, a salsinha, que ela é rica em alguns nutrientes que são importantes para o aumento da imunidade. E interessante, pessoal, a gente pensar, quando eu falo de ansiedade, também termina, só para a gente fechar o nosso ciclo aqui. Eu falei da questão da química, tá? Para melhorar a ansiedade através dos sinalizadores químicos, que são os neurotransmissores. Eu falei de comer com atenção plena, que é o mindful eating, que é a gente conseguir estar presente na refeição e sentir o alimento para que isso dê saciedade. E o terceiro, que eu falo que é o mais importante, a gente tem que ter uma alimentação que é maluca, não é hora da gente fazer restrições de carboidrato. Tenham prazer com a alimentação de vocês. Ter prazer não é ter excesso. Percebem a diferença nisso? Então, ter prazer é você fazer aquilo que você gosta, comer aquilo que você gosta, mas trazer isso para um lado saudável também. Então, não é porque eu gosto de dormir que eu vou dormir o dia inteiro, não é porque eu gosto de doce que eu vou comer doce o dia inteiro. Tentar fazer o melhor do que eu posso para que isso me traga um benefício emocional. Então, para eu conseguir compensar a ansiedade, eu tenho que estar bem emocionalmente. Então, eu não posso me sentir privada. E isso é um dos pontos importantes para não engordar. Toda privação vem seguida de uma compulsão. Quem é paciente aqui meu, que eu vi que tem vários pacientes, sabe que eu nunca proibi de comer nada. Pelo contrário, eu ensino como deve ser feito, para que a gente não tenha um efeito de compulsão. Porque eu posso ficar, não, olha, eu não quero mais comer pão, tirei pão da minha vida. Quantos dias? Tem dia e tem hora para acabar. Porque depois que acabar essa fase de restrição, eu tenho certeza de que é o pão que vai estar presente no seu café da manhã todos os dias. Então, que tal você se abrir para novas possibilidades? Por que ao invés de eu tirar o pão, eu não utilizo um acompanhamento de melhor qualidade naquele momento, tá? Então, em vez de ser um pão com manteiga, eu coloco um pão com ovinho mexido, porque o ovo não vai ter aquele efeito que eu expliquei do triptofano, para ter essa sensação de bem-estar e diminuir a ansiedade. Consequentemente, ele vai acelerar seu metabolismo e diminuir seu peso, tá? A Vanderleia colocou, só estou podendo caminhar depois das 7h30. Devo jantar antes ou depois? O jantar, pessoal, deve ser 3 horas antes do sono.
Então, se eu vou dormir por volta de umas 9h30, então deve jantar antes de caminhar, e aí a janta seria um pré-treino excelente. Então, por exemplo, essa historinha que eu falei, uma salada de grão de bico com frango e cenoura, seria um ótimo pré-treino. E aí, a hora que chegasse, faria um pós-treino muito eficiente, por exemplo, um leite com abacate, que seriam 2 alimentos, fontes de triptofano, que ajudaria você a ter uma noite de sono mais tranquila, tá? A Juliana colocou, compulsão sempre atrapalhou minhas dietas. Provavelmente essa compulsão, Juliana, foi um empecilho nas dietas, porque ela vinha como uma forma do seu corpo se defender da privação. Porque isso daí, pessoal, é inconsciente, não adianta. Sabe aquela história, tudo que é proibido é mais gostoso? Se eu falar para você, não pode comer brócolis, é brócolis que você vai querer comer, tenho certeza. Então, se você se permitir, eu quero que vocês tentem trabalhar isso. Não se culpem, não se privem, se permitam ter prazer com a alimentação. Qual é o erro disso, pessoal? Escrevem aqui para mim, quem se sente culpada quando come algo que tem vontade? O que vocês acham? É feio comer o que a gente gosta? É feio a gente ser feliz numa refeição? Não, né, pessoal? Se dê o direito de ter esse prazer. Agora é hora da gente buscar tudo que faz bem para a gente. Então, eu quero que vocês olhem para os alimentos, olhem para a sua refeição, olhe para você com carinho, tá? Essa questão da atenção plena, do Mindful Eating, a gente pode estender para o Mindfulness, que é a gente tentar ter uma atenção plena como um todo. Como que o nosso corpo funciona? Como é a questão do meu emocional? Vamos trabalhar isso, a questão da aceitação. Como é difícil a gente aceitar que a gente erra, né? Então, erra em qual sentido? Não é errado eu comer o que eu tenho vontade, mas erra no sentido de que às vezes exagerou, comeu muito além do que precisava naquele momento. Então, é importante a gente ter essa consciência de que se eu comi e fiquei feliz, por que eu vou ter culpa? Em vez de ter culpa, eu quero que vocês repitam comigo. Não vou ter culpa, eu vou ter consciência. Porque quem tem consciência consegue melhorar na refeição seguinte. Quem tem culpa acha uma oportunidade para escapar da dieta e não voltar mais, tá? Então, isso é importante. Quando eu penso em emagrecimento, quando eu penso em qualidade de vida, é algo que eu quero mudar por toda a minha vida. E se eu quero mudar, eu não faço privação, eu faço com consciência e moderação, que é o segredo para tudo, tá? A Vanderleia escreveu: me xingo por pensamento. Então, vale a pena eu comer aquilo que eu tinha vontade? O que vocês acham? Eu acho que não. Se é para eu comer o que eu tô com vontade e não ficar feliz, então eu prefiro passar vontade, tá? Então, vocês têm escolha. Na nossa idade, pessoal, a gente só come o que a gente pega e coloca para dentro da boca. Enquanto é bebezinho, que é a mãe que faz a papa e coloca dentro da boca, não tem como a gente escolher. Mas a partir de uma certa idade, vou dizer que a partir dos 2 anos, porque minha filha já tem essa autonomia, até antes, né? Acho que desde 1 aninho ela já tinha essa autonomia. Então, a gente tem que ter essa consciência. Se eu decido que eu quero comer esse alimento, eu vou fazer isso feliz. Porque senão, pessoal, o transtorno emocional que isso causa é muito grande. Vocês não têm ideia do tanto que isso interfere na vida das pessoas. Eu já trabalhei por 2 anos com público de transtornos alimentares, atendendo casos de bulimia, anorexia, compulsão alimentar. E tudo vem disso. Quando que começa essa questão da proibição? De saber que é errado eu comer o que é gostoso, tá? Vamos ter mais carinho com vocês. Vamos pensar com carinho nessa situação de que eu não preciso me privar para eu ficar feliz, tá? Tenho vários posts que eu acho o máximo. Ou eu sou feliz ou eu faço dieta. Por que isso, gente? Por que eu não posso ser feliz fazendo dieta? Só por uma curiosidade aqui. Vocês sabem o que significa dieta?
Escrevem aqui, colocam um joinha se sabe ou não. Enquanto vocês colocam o joinha aqui, eu vou responder que fez a pergunta, que ela não ouviu, que eu falei do leite com que à noite. É o leite com abacate, e se você puder colocar aveia, esse trio aqui vai fazer você ter uma noite bem tranquila de sono e vai reduzir a vontade de doce, tá? E só mais uma curiosidade nessa combinação. O abacate, ele é termogênico, ele ajuda a gente a queimar mais gordura durante o sono. Então, é uma ótima estratégia nutricional para emagrecimento, tá? Terminaram aqui de escrever, pessoal? Vamos ver. A Vanderlei, eu não faço ideia. Vamos lá, escreve aqui, pessoal. Tô esperando. Ó, pessoal, então, o que eu quero explicar para vocês? Tá todo mundo colocando não? Não. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Se alguém quiser falar, fala aí, mãe, escreve aí, fala aqui para mim o que é. Oi, Ana. Fala aí, mãe, mais ou menos o quê? Ai, que eu quero que vocês me ajudem hoje. Ó, pessoal, então vamos lá. Oi, Ana. Escreve aqui para mim, então, sim ou não e por quê? Ela perguntou se adoça o leite à noite. O leite, se você quiser adoçar, bate com tâmara, porque a tâmara ela é uma frutinha desidratada que ela também ajuda no sono, tá? Ela tem uma característica, ela adoça bem legal. Ó, pessoal, então eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho dessa questão, tá? Então, quando a gente consome o alimento e esse alimento, ela dá a sensação de bem-estar, a gente consegue liberar uma sensação de tenha compensação. Reeducação alimentar, o que é isso, mãe? Explica aqui. Mãe é a Fátima, tá? Porque minha mãe é ativa aqui na minha live. Então, pessoal, quando a gente pensa nessa questão da compulsão, o que a gente tem que pensar, tá? Primeiro de tudo, a compulsão me leva a ter uma sensação de culpa e faz como se eu tivesse perdendo o controle. E essa perda de controle faz com que eu tenha dependência daquele alimento. Então, isso é uma dependência química, tá? Então, quando eu expliquei da questão de que quando começa essa questão das escolhas alimentares, se eu, desde 1, 2 anos, 3 anos, eu já começo a ter a questão de que isso é proibido e isso é permitido, eu não tenho a noção do que significa dieta de verdade. O que é dieta? Eu vou explicar para vocês. Dieta vem do grego diaeta, que significa modo de vida. Olha que lindo que é fazer dieta, pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas falam assim, eu não quero fazer dieta, tá errado. Fazer dieta é ter um estilo de vida. Por que é errado fazer regime? Regime é restrição. Eu só posso o que está aqui nesse meio. Do que tiver para cá é proibido. Por isso que tem vida curta. Então, quando eu perguntei para vocês o que é a questão da dieta, isso está totalmente ligado com a questão da compulsão, com a questão de eu ter a restrição, porque não é isso que a dieta quer para gente. Dieta é para ter qualidade de vida e levar para a vida. Então, eu quero que, a partir de hoje, vocês tenham muito carinho quando vocês ouvirem essa palavra. E se alguém falar mal de dieta, vocês defendam e expliquem que dieta é modo de vida. E por que não a gente não ter um modo de vida saudável? Nessa fase que a gente está hoje, tá? Tudo que a gente mais precisa, pessoal, é de saúde, é de imunidade.
E se eu preciso de saúde, de imunidade, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso ter alimentos saudáveis, eu preciso ter qualidade de vida. E para que eu tenha essa qualidade de vida, eu preciso ter os nutrientes necessários para manter meu corpo em equilíbrio. E se eu tenho meu corpo em equilíbrio, eu não tenho ansiedade. Vocês percebem como esse ciclo pode ser revertido, o ciclo da ansiedade negativa? Se eu fizer o processo ao inverso, eu trato a ansiedade com uma alimentação saudável, e não a alimentação saudável me deixa ansiosa. E só mais uma curiosidade aqui, para vocês entenderem e levar para toda a vida. Vocês sabiam que fazer restrição de carboidrato aumenta a ansiedade? Vocês sabiam? Coloca um joinha aqui se vocês sabem que restringir carboidrato pode levar à ansiedade. Quando eu faço restrição de carboidrato, primeiro, falta um aminoácido que chama glicina. A glicina ele é importante para a formação desses neurotransmissores também. Segundo, quando falta carboidrato na minha dieta, falta energia para o meu cérebro funcionar. Ele funciona o dia todo, a noite toda, ele não para. E meu corpo funciona também, mesmo quando eu estou em repouso. Eu não tenho que manter minhas funções metabólicas funcionando. Como que eu trabalho o processo de detoxificação? Enquanto eu estou dormindo, meu fígado está funcionando. E de onde vem essa energia, pessoal? Se não tem energia disponível através dos carboidratos, eu acabo usando a energia dos músculos e, por fim, da gordura, porque é nessa ordem que o nosso corpo fornece energia. E se eu pego energia do músculo, eu gasto massa magra para formar essa energia e acabo levando um processo de desnutrição. Se eu perco massa magra, provavelmente eu estou perdendo nutrientes também. E nesse sentido, não vai aumentar minha ansiedade. E se eu fico ansiosa, eu não vou fugir da dieta. E se eu fugir da dieta, eu vou ter compulsão. Então, restringir carboidratos não ajuda a emagrecer, principalmente pessoas que são ansiosas. Então, pessoal, se você é ansiosa, tá? Primeiro de tudo, alimentação saudável, qualidade nesse prato, frutas, verduras, legumes. Não tem problema de ter essas coisinhas diferentes vez ou outra, mas a base tem que ser boa, pessoal. Não deixem para cuidar a hora que o problema já estiver agudo. Não deixe para comer banana a hora que estiver ansiosa, senão você vai tacar a banana na parede, porque não é aquilo que você quer naquela hora. Então, coma os alimentos que você precisa, para não precisar dele naquela hora que você estiver em fase aguda, porque senão o peso vai acabar aumentando e não é isso que vocês precisam nessa fase. Por quê? Por que eu tô falando de tudo isso, pessoal? Vou e volto toda hora, mas é muito importante. Vocês viram que a questão da obesidade hoje é um fator de risco para o coronavírus? Por que é um fator de risco? Porque a obesidade causa um processo pró-inflamatório no nosso corpo. Se eu tenho um processo pró-inflamatório, como que fica o meu sistema imunológico? Ele fica todo deprimido. Então, eu preciso ter a qualidade do meu organismo acima de tudo. Então, um prazer é importante, mas a qualidade também. Então, pensem com carinho nesse sentido. Deixa eu só voltar aqui as perguntas. A Eliana colocou, Lê, aqui em casa o café é sem açúcar, a Maria Clara só toma leite com café. Sendo assim, faço uso de adoçante com stevia. O que eu posso usar para adoçar mamadeira que possa ser mais saudável? Quando a gente pensa no leite, pessoal, é mais interessante a gente tentar oferecer para a criança sem a cafeína, tá? Eu vou escapar um pouquinho do assunto aqui só para responder a Eliana. Porque a cafeína, ela pode inibir a absorção do cálcio. E isso é interessante porque se eu tomo leite, eu estou tomando por conta do benefício de cálcio para fortalecimento ósseo. Se eu ponho café, eu vou ter essa inibição do cálcio, não vou ter a potencialidade que eu espero. Então, às vezes, seria interessante tentar oferecer, por exemplo, um leite com morango, faça um acordo com ela, se ela consegue fazer essa substituição. E mesmo que ela queira algo no leite, às vezes é mais interessante você oferecer o leite com cacau 100% e um pouquinho do açúcar demerara ou um pouquinho de mel do que você oferecer com café. Porque o cacau 100%, ele é riquíssimo em polifenóis que aumenta a nossa imunidade
e também dá essa sensação de saciedade, tá? Tem marcas que tem o cacau 100% e ele é solúvel, só bater bem com o garfo que ele dilui bem e fica muito gostoso. Obrigada aqui pelos elogios, pessoal. Fico muito feliz de saber que estou ajudando vocês, que vocês estão gostando aqui da nossa live. A Ingrid colocou que reeducação alimentar e exercícios realmente melhorou as crises de ansiedade. E é isso aí, pessoal. Vamos tentar fazer o máximo que a gente pode agora para cuidar da nossa saúde, porque é a única forma que a gente tem para tentar vencer esse inimigo que a gente não conhece, né? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vamos aproveitar esses minutinhos finais. Coloca a pergunta aqui para mim. E eu vou aproveitar para falar para vocês que eu preparei um presentão, tá? Tudo que eu falei aqui hoje nessa live, eu coloquei num e-book lindo. Coloquei 3 receitinhas com alimentos para ajudar a minimizar esses sintomas de ansiedade. Eu recomendo que vocês utilizem essas receitas sempre após as 5 da tarde, porque é a hora que a gente já vai caindo um pouquinho o nível de serotonina, que é essa sensação de bem-estar que a gente tem. Então, depois das 5, coloca já a banana, você vai ver que tem umas receitinhas bem interessantes lá, com abacate, com aveia. Então, depois, ou você usa de lanche da tarde, ou você usa de ceia, tá? Então, eu acho que vocês vão aproveitar bastante essas receitas. Lá nesse e-book, eu expliquei a questão do Mindful Eating, que quem não conhecia esse termo, então agora tenta buscar um pouquinho mais, se vocês quiserem, depois eu volto, faço uma live sobre isso. Querem que eu fale sobre isso numa próxima live? Coloca aqui sim ou não, porque é interessante eu saber o que vocês querem ouvir de mim para poder oferecer para vocês, tá? E como que faz para ganhar esse e-book, pessoal? O que vocês acham? É só deixar o e-mail de vocês, manda por direct, porque senão eu não consigo ver aqui depois na caixinha de respostas. Me manda por direct, que eu já vou salvar o e-mail de vocês e já vou passar para vocês poderem colocar em prática o quanto antes, tá? Então, se ninguém tem mais alguma pergunta, a gente pode encerrar. Oba, todo mundo quer o e-book, fico feliz, porque eu preparei com muito carinho e ele ficou bem lindão. A Camila, você pode mandar os nomes das marcas. Tá. Ó, o que normalmente eu uso? Sabe aquele que eles falam que é do padre, né? Que é 2 frades, aquele lá tem. Mas vocês têm que ficar atentos, porque tem que estar escrito 100%, tá? Porque aquele que é o tradicional lá, 2 frades, ele é 50%. E vocês lembrem que se é 50% só cacau, os outros 50% é o quê? É açúcar, então não é interessante. Tem da marca Garoto também, que eu gosto muito, e o da Dr. Oetker. O da aveia em flocos, eu gosto de usar da Mãe Terra, é bem interessante. Da Quaker eu gosto bastante, até que agora eles lançaram uma linha que é a Quaker, que é a aveia sem glúten, porque só por curiosidade, para quem não sabe aqui, não acompanhou a outra live, a aveia, por origem, não tem glúten, ela só tem glúten porque ela é processada em equipamentos que processam trigo, cevada, centeio, que são os tipos de carboidrato que contém glúten. Então, essa marca, ela conseguiu fazer esse processamento à parte, por isso que ela é livre de glúten. E eu que agradeço, Angélica, eu fico muito feliz mesmo. Para mim, assim, é uma alegria conseguir passar para vocês um pouco do meu conhecimento, porque se cada uma daqui que participou da live de hoje chegar em casa e colocar em prática o que eu consegui trazer para vocês, isso para mim já tem um valor gigante. Porque eu penso assim, pessoal, o que a gente pode fazer para conseguir melhorar um pouquinho essa situação que a gente está passando? O que a gente tem que tentar fazer agora é ter saúde. E se vocês puderem divulgar isso para o máximo de pessoas que vocês puderem, é interessante porque é uma corrente do bem. Então, fica o convite também para quem não está ainda no meu grupo VIP do WhatsApp, clica no link lá na descrição da bio e vem participar, porque o grupo está muito rico, várias discussões, a gente coloca receitinhas, bastante coisinhas interessantes, tá? Estou fazendo atendimento, só que por enquanto é online, por conta do isolamento, tá? Mas mesmo sendo online, mantém todas as características do atendimento presencial.
Quem quiser saber um pouquinho do atendimento, depois me manda mensagem também, que eu mando as informações. Então, muito obrigada, pessoal, a todos que estiveram aqui comigo. Fico feliz de verdade que vocês puderam participar. Foi bem interativo e eu vou pensar com carinho sobre um tema para a próxima semana. Se vocês querem sugerir algum tema, coloca aqui no comentário para mim. Vocês preferem que eu fale sobre nutrição para as crianças, nutrição para gestante, nutrição para quem quer engravidar, nutrição para atividade física, nutrição para imunidade? Pensa com carinho qual tema que vocês querem, me manda, tá? Ela perguntou de onde eu sou de Guariba, interior de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto. Mas agora, com essa possibilidade de atendimento online, então agora eu posso atender o mundo, pessoal. Então, quem precisar do meu atendimento, eu estou à disposição. Vou ficar muito feliz de ajudar vocês, tá? Então, muito obrigada, fiquem bem. E, só mais um favor, pessoal. Quem colocar em prática as orientações do e-book, do que a gente falou aqui, me marca, tá? Manda foto, me marca. Eu gosto muito de ver vocês postando as coisinhas que eu ofereço para vocês. Ó, tá ganhando nutrição infantil, tá? Então, eu acho que eu vou pensar assim, o que vocês acham? Como aumentar a imunidade das crianças? Eu acho que é um tema interessante, uma vez que muitas crianças têm o problema da seletividade alimentar. Então, eu vou preparar um material legal, quem sabe sábado que vem a gente se encontra de novo. Então, fiquem bem, pessoal. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.